Oi, gente. Olha só, para a gente falar de tipos societários, a gente sempre inicia a abordagem do conteúdo falando da sociedade anônima. Por quê? Porque é a sociedade empresária por excelência, né? Não existe sociedade anônima cujo objeto social não tenha a exploração da atividade econômica com empresarialidade, portanto ela é sim e sempre será uma sociedade empresária, mas também por conta da forma da sua estruturação, né? E obviamente por conta de existir uma lei própria específica, a 6404, que trata, que regulamenta as sociedades anônimas. Tá? Então o estudo da sociedade anônima obviamente serve para o estudo dos outros tipos societários. E como é uma sociedade muito mais complexa, desde a sua constituição até o seu regular desenvolvimento e eventual extinção e dissolução, aqui a gente acaba iniciando a abordagem do direito societário estudando a sociedade anônima. Tá? Mas antes de a gente falar sobre a formação do capital social, como ele se divide, né, se ele pode ser aumentado, diminuído, sobre os órgãos societários e a função e a competência de cada um, sobre a divisão desse capital social e a importância que as ações têm, né, tanto para a sociedade quanto para o mercado de capitais em geral, a gente inicia, na verdade, fazendo uma pequena abordagem histórica, né, contextualizando a sociedade anônima no nosso ordenamento jurídico, né, a importância que ela tem no nosso ordenamento jurídico. E tão importante é que as sociedades anônimas, né, no nosso país, elas servem inclusive de referência econômica. Vocês podem ter uma ideia, né? As sociedades anônimas que operam no mercado de capitais, notadamente na Bolsa de Valores, hoje a Bolsa de Valores hoje não, né? Desde sempre a Bolsa de Valores é tida como um índice econômico, né? A saúde financeira e econômica de um país muitas vezes se mede pelo volume de operações realizados na Bolsa de Valores. Portanto, o mercado de capitais é de extrema importância, né, para a nossa economia e é onde operam as companhias abertas os seus valores mobiliários. Mas antes de falar, né, a respeito disso e para falar também sobre as características da sociedade anônima, no caso a negociabilidade da participação societária, a limitação da responsabilidade dos acionistas, a gente faz então essa pequena abordagem histórica para que a gente possa contextualizar a sociedade anônima. Então assim, a primeira ideia que se teve a respeito de emissão de títulos públicos se deu lá na época do Renascimento italiano, em que a administração tributária emitia títulos públicos, em que os credores, né, as pessoas que investiam nesses títulos públicos, eles fiscalizavam a gestão desses recursos, né? E isso foi se adaptando até que encontrou-se uma forma de buscar recursos da economia popular quando as companhias das Índias, né, as chamadas companhias de colonização, a portuguesa, a espanhola, a francesa, a inglesa, a holandesa também, a holandesa principalmente nas chamadas companhias das Índias Orientais, né? Mas aqui para o nosso país aqui, obviamente se destacava a companhia portuguesa, a espanhola, mas obviamente a portuguesa até pela vinda da família real para o Brasil, tá? E o que acontecia com essas companhias? Veja só, no início o Estado ele concedia uma outorga de funcionamento para as empresas que operassem essas atividades de exploração, né? Então era chamado um ato legislativo. Posteriormente, com o decorrer do tempo, passou-se a ser concedida essa autorização por um ato não mais legislativo, mas simplesmente administrativo, né? Só isso, então, todo o século XVI, mas principalmente XVII e XVIII, no XVI só se tem notícia de uma companhia portuguesa, mas no século XVII e XVIII, em que se intensificaram bastante esses negócios envolvendo as chamadas outorgas ou autorizações para que essas companhias pudessem, então, captar recursos da economia popular, viabilizando, assim, a exploração além-mar, né, dessas atividades, né? Então, o que acontecia? A companhia ela buscava esse recurso, né? Então essa pessoa investia nessa companhia, né? Qualquer investidor, qualquer interessado,
sob aquela expectativa do retorno, né, dessas expedições com as riquezas que eles estariam buscando, sejam as companhias das Índias Orientais, sejam das ocidentais, né? Então, obviamente, existia um risco muito grande, mas uma fiscalização do Estado nesse sentido também, né? Não era qualquer companhia que conseguia essa outorga para operar esse tipo de mercado, esse tipo de negócio econômico, né? De atividade econômica. Isso só modificou um pouco ali já no século XIX com a Inglaterra, em que ela estabeleceu um outro tipo de sistema de autorização, na verdade não de autorização, mas de regulamentação, em que a companhia poderia se instituir, se formar, se constituir, desde que atendesse os requisitos que o Estado estabelecia, né? Não dependia mais de uma autorização, mas sim de um sistema de regulamentação. No Brasil, obviamente, né, de forma mais tardia, mas também aconteceu mais ou menos dessa forma, né? Isso, obviamente, ocorreu com a vinda da família real, até porque o Brasil era uma colônia portuguesa até então, mas com a vinda da família real já não se tratava mais do Brasil colônia, mas sim do Brasil império, né? E prova disso é que apenas com a vinda da família real é que em 1808, através da outorga de um alvará do príncipe regente, né, Dom João VI, que se constituiu o primeiro Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil mesmo, né, que foi constituído na forma de uma companhia. Tá? Então, depois de 1808, então, obviamente, através do chamado, era chamado de outorga, né, a outorga de ato, mas era basicamente um alvará. Depois disso, somente em 1850, com o advento, obviamente, com a promulgação do Código Comercial, né, de 1850, é que o país estabeleceu a chamada autorização governamental para a constituição dessas companhias. Até então era apenas somente através de outorga do príncipe regente ou do imperador, né? E depois de 1850, apenas em 1882, que foi obviamente influenciado pela legislação e pela conduta praticada pelo governo inglês, porque a Inglaterra exercia muita influência no mercado brasileiro, né, na economia brasileira, até na questão de políticas monetárias, em razão da utilização das libras no país. Isso é muito evidente naquele filme Mauá, o Imperador e o Rei, onde trata bastante sobre essa influência e principalmente essa questão da industrialização da nossa economia, né, do nosso mercado, por conta da vinda, né, de fábricas e indústrias inglesas, né, capitaneada pelo Mauá, inclusive, que se estabeleceu em 1882, né, eu diria assim, num evento, numa época a proclamação da República, né, foi em 89, então em 1882 é que o país estabeleceu o sistema da regulamentação conforme, né, e obviamente inspirado pelo sistema inglês de 1844. Depois disso, então, claro, o país admitia, e até hoje admite, os dois sistemas, o da autorização e o da regulamentação, tá? O que muda entre um e outro é que algumas companhias precisam de uma autorização específica para operar, desde a sua constituição até o desenvolvimento da sua atividade econômica. Algumas não precisam, apenas a regulamentação, ou seja, apenas atender o que a lei estabelece já é suficiente para a sua constituição e desenvolvimento, tá? Basicamente, qual é a diferença? As companhias que podem operar no mercado de capitais, também chamadas companhias abertas ou companhias de capital aberto, são aquelas que dependem de autorização. Já as companhias fechadas, que não operam no mercado de capitais, que não buscam recursos da economia popular, essas podem ser constituídas sem a autorização do governo, mas sim através do simples sistema da regulamentação. Na década de 70, aconteceu, na verdade, no início da década de 70, aquilo foi chamado de boom de 71, né? Aconteceu um ato especulativo muito forte na Bolsa de Valores e acabou, na verdade, quebrando a Bolsa de Valores. Várias companhias acabaram quebrando justamente por conta desses atos especulativos que ocorreram.
E isso, na verdade, demandou uma urgência numa regulamentação muito mais severa do próprio governo dentro dessas companhias abertas. Com isso, o governo editou e promulgou, aprovou, enfim, a lei, duas leis, na verdade, né? Não é apenas uma lei, mas a primeira, a 6385, e obviamente na sequência a 6404 de 76. A 6385 criou a Comissão de Valores Mobiliários, tanto que é a chamada Lei da CVM, a Lei da Comissão de Valores Mobiliários, que controla o mercado de capitais e os agentes desse mercado, quais sejam as corretoras de valores mobiliários, as companhias abertas que operam nesse mercado e, obviamente, os investidores, para evitar esses atos especulativos que acabou, na verdade, gerando a quebra da Bolsa de 71, né? E, obviamente, logo na sequência, a Lei 6404, que é a Lei do Anonimato, também chamada de Lei das Sociedades por Ações, né? Ela é conhecida como a sigla LSA, né? Mas não significa sociedade anônima tão somente, porque as comanditas por ações também são reguladas por essa lei. Tá? E isso veio, na verdade, a fortalecer, de certa forma, moralizar esse mercado, porque trouxe segurança jurídica para operar nesse mercado, porque os investidores simplesmente sumiram desse mercado, né? Pararam de investir diante da insegurança que era observada dentro desse mercado, né? Sem proteção alguma, sem fiscalização alguma do governo. E, obviamente, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, permitiu, então, a volta do investidor, justamente por conta dos mecanismos que ela acaba utilizando para controlar esse mercado, fiscalizar esse mercado de capitais, né? Quando a gente fala em sociedade anônima, é bom a gente começar pelo conceito dela, né? Então, dentro do conceito de sociedade anônima, eu quero destacar, na verdade, três núcleos desse conceito. Eu vou ler o conceito para vocês e destacar esses três núcleos, e aí sim a gente já consegue concluir esse nosso primeiro estudo sobre as sociedades anônimas. O conceito diz o seguinte: sociedade anônima ou companhia, porque são sinônimos, né? Sempre que você fala companhia, você está se referindo a uma sociedade anônima, né? Então, portanto, sociedade anônima ou companhia é a sociedade empresária com capital social, esse é o primeiro núcleo, dividido em valores mobiliários, esse é o segundo núcleo, representativos de um investimento, quais sejam as ações, na qual os sócios, chamados acionistas, respondem pelas obrigações sociais até o limite do preço de emissão das ações que titularizam. Então, assim, a primeira coisa diz respeito ao capital social. O capital social é o porte da companhia, é o quanto os investidores transferiram dos seus patrimônios para essa companhia, viabilizando o início e o desenvolvimento dessa atividade econômica. Tá? Esse capital social é dividido em pequenas frações, né? Essas pequenas frações, ou a menor fração de um capital social, é chamada de ação. Portanto, o titular dessa ação é chamado de acionista, é o sócio, né, detentor dessa participação societária chamada ação, portanto é chamado de acionista, tá? Então esses são os valores mobiliários, tá? Que é o segundo núcleo que eu falei para vocês. Então assim, o que são valores mobiliários? São títulos emitidos por companhias abertas no mercado de capitais, atraindo a maior gama de investimentos, né? Então não são apenas as ações, mas são as ações que dão ao seu titular a condição de acionista. Mas uma companhia pode emitir outros valores mobiliários, as debêntures, as commercial papers, as partes beneficiárias, os bônus de subscrição, são meios diferentes de atrair o investimento, né? Atrair a economia popular, tá? Agora, para a formação do capital social, nós apenas nos referimos aos valores mobiliários como as ações emitidas por essas companhias, tá? Bom, tive que fazer uma pequena pausa aqui, atender uma ligação. Então assim, e por fim o terceiro núcleo, né? O núcleo que é o preço de emissão. Então quando eu estava falando da questão da responsabilidade, da limitação da responsabilidade do acionista, né, que participa do capital de uma sociedade anônima, o preço de emissão é fator determinante. Por quê? Porque é o valor pago pela ação no momento em que ele ingressa naquela sociedade. O que é o preço de emissão? O preço de emissão é um dos valores
que pode ser atribuído a uma ação. O preço de emissão é o valor determinado unilateralmente pela companhia quando ela lança essas ações para o mercado. Claro, nós temos um tópico próprio para falar sobre o valor das ações, o preço de emissão, o valor de negociação, o valor de mercado, o valor nominal, o valor patrimonial, mas o preço de emissão é que define a limitação da responsabilidade do sócio. Significa basicamente dizer, é até o valor pago pelo preço de emissão daquelas ações emitidas por companhias. Tá? Então, basicamente, esse é o conceito de sociedade anônima. Né? Agora, claro, né, existe uma diferença, uma classificação entre as sociedades anônimas abertas ou de capital aberto e as sociedades anônimas de capital fechado. A grande diferença é que as SAs fechadas não operam no mercado de capitais, não é admitida, né, a sua negociação, a negociação das suas ações no mercado de capitais ou no mercado aberto. Já as companhias de capital aberto, sim, são essas que são autorizadas pela CVM para justamente operar no mercado de capitais, justamente recorrer à economia popular para buscar uma quantidade maior de investimentos. Tá? Então, basicamente, essa é a, vamos dizer assim, a introdução a respeito das sociedades anônimas, né? Basicamente dizendo também uma coisa importante, a grande diferença entre a liquidez desse investimento em bolsa de valores ou em mercado de balcão, enfim, no mercado de capitais de modo geral. Por quê? Porque é uma oportunidade de investimento, né? É uma oportunidade de remunerar o dinheiro, né? Porque é um investimento e a quantidade maior de investimento que essa companhia vai atrair, melhor para o seu negócio. Então a gente costuma comparar, né, a liquidez do investimento em ações como fundos bancários, porque é altíssima liquidez, né? Você faz dinheiro muito rápido, diferente, por exemplo, do investimento imobiliário, em que, muito embora a segurança seja grande, a liquidez é baixíssima, porque demora muito para fazer dinheiro. Tá? Então são várias as vantagens que companhias, principalmente as abertas, né, oferecem aos investidores justamente por essa facilidade na negociabilidade das ações emitidas por essas companhias. Tá? E aí, obviamente, no próximo tópico nós vamos falar sobre esse mercado de capitais, como que funciona, a bolsa de valores, mercado de balcão, né? Basicamente essa questão da função, né, desse mercado e a sua operacionalidade. Tá certo? Então, até o próximo tópico. Tchau, tchau.